Neste momento aqui se encontramos para mais um momento meditar na palavra do Senhor. Estamos no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 30, falando sobre guardar a ordem que foi dada por Deus para guardar conforme Ele orientou. Temos meditado, deixado algumas reflexões neste tópico e queremos continuar. Meus amados, meus queridos, devemos ter prazer em guardar a lei de Deus. Não é para ser por força, por violência, é para ser por amor e por fé a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo difícil, onde um passa pregando a genuína revelação da palavra e outro usando a mesma Bíblia, desmanchando, desfazendo, porque Satanás só presta para fazer isso, e os adeptos dele, e as religiões que só tem nome de religião, mas não tem compromisso com o verdadeiro ensino da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que guardam os seus santos conselhos, seus santos mandamentos. A Bíblia diz que Deus acampa anjo ao redor daqueles que o temem e os livra. Temer é guardar. Ninguém guarda se não temer, e ninguém teme se não guardar. Então, temer é guardar. Então, olha o compromisso de Deus. Deus acampa anjo ao redor desta pessoa ou deste povo e o livra. E os livra. Paulo, um homem que foi zeloso da lei de Deus na nova aliança, naqueles dias já tinha, como dissemos na reflexão anterior, a luta que não é de hoje contra os falsos ensinamentos, e nos dias do apóstolo Paulo ele combateu com veemência esta prática dos falsos pregadores ou das falsas religiões. E Paulo, que era um homem preparado espiritualmente, ele olha e ele se conhecia qual era o verdadeiro ensino e o que não era. E Paulo, sabendo disso, que no meio daquele povo tinha falsos cristãos, falsos pregadores, ele, em um culto, ele prega e diz: se eu, Paulo, que recebi a revelação de Cristo, e assim como recebi vos ensinei, se eu aderir ou pregar outra coisa, ele diz, seja anátema. E se vier outro pregando além do que está escrito nas Escrituras, ou até mesmo anjo, seja anátema. E se você não sabe o que é anátema, é ter coragem de amaldiçoar este tal ensino. Isto é que é um homem seguro, lecionado, firme no verdadeiro ensino das Escrituras. Paulo, ele exortou aqueles cristãos desta forma, e ele dizia, porque eu sei que enquanto eu estiver aqui, por causa de Cristo, eles não vão se manifestar, mas quando eu sair, eles tentarão, desviarão a muitos do verdadeiro ensino. Já está vindo
E eu vou deixar aqui. Desviar, a palavra desviar é aquele que está desviado da verdade. Hoje o costume das pessoas é dizer, eu faço parte, eu tenho a minha religião. Mas nem porque você é equivocado diz isso, que você está em Cristo. Só está em Cristo se estiver na verdade. Pois uma pessoa pode fazer parte de uma religião, ou pode estar indo frequentemente aos cultos, às reuniões, se não estiver praticando, crendo na verdade e vivendo ela, está desviado de Deus. Isto é forte, mas eu tenho que dizer, está desviado de Deus. O salmista diz, guia os meus passos pelas veredas da justiça. Nela me faz andar. E justiça é verdade. Então, quando Deus disse, guardareis os meus sábados, que era a advertência contra os deuses, contra os costumes das gerações pagãs, aquele povo pagão. E o sábado, que era um dia de comunhão especial no templo da lei, Israel foi ensinado a guardar, porque aquele outro povo não guardava, era para o povo de Israel. Mas nessa sequência de reflexão, vamos estar falando o sábado antes de Cristo e agora depois de Cristo. Se é necessário eu guardar ou não. Nós vamos estar entrando por aí em nome de Jesus. E se você tiver alguma dúvida, o Espírito Santo vai tirar, porque Ele é a verdade. Então, meus amados, meus queridos, devemos se esforçar para aprender a verdadeira revelação. E uma vez de receber, de compreender a verdadeira revelação, não ceder, guardar, sem morgar nem para um lado e nem para o outro. Esta é a firmeza de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um povo de Deus. A pressão existe para a gente abrir mão. Vem pressão de um lado, vem pressão de outra. Mas se pressiona a igreja, se pressiona um povo, se pressiona um cristão, e o cristão se mantém firme. Todavia, há um Deus no céu que luta, que não deixa a sua palavra cair por terra, e nem o seu povo ficar envergonhado. É por isso que temos que guardar o verdadeiro ensino, porque este, dentro do tabernáculo, Deus vai estar com ele e com ela e vai guiar neste mundo. E os inimigos vão ser vencidos, porque os mandamentos de Deus, as promessas de Deus que estão na sua palavra são infalíveis. São infalíveis. Oh, glória a Deus, são infalíveis. A gente precisa ter coragem para naquilo que chega a crer dentro das Escrituras, manifestar, determinar, ainda que o inimigo fique furioso, mas determinar, eu creio, eu recebi a revelação, e ela vai me conduzir neste mundo, com graça, com poder, com a presença de Deus. Porque onde a palavra de Deus está, como dissemos na reflexão anteriores, aonde a palavra de Deus está, a presença do Espírito Santo está. É por isso que de vez em quando a gente vê alguns cristãos passar vexame, porque creram em mentira, em heresia. Mas o homem que testifica dentro das Escrituras, com base na revelação genuína de Deus, ele não fica desamparado, porque Deus está no trono, velando pelo que